Ao pesquisar a história da propaganda no Brasil, nota-se que os primeiros anunciantes potencialmente conhecidos foram os medicamentos. E nestes anúncios, a promessa de cura era sempre citada nos textos. O Laboratório Daut foi um dos pioneiros do marketing de remédio no Brasil. A empresa foi fundada em 1882 pelo meu bisavô, lá em Santa Maria. Depois mudou-se para Porto Alegre e veio para o Rio de Janeiro em 1912. E essas mudanças foram sempre por motivos políticos. Haviam perseguições políticas lá no sul e tal. Ainda em Santa Maria, João Daut demonstrava sua visão de marketing produzindo e distribuindo folhetos a domicílio para divulgar as suas fórmulas da pomada borboráxica e do xarope bromil. Antigamente não havia esse negócio de visitação médica, né? Então os médicos tomavam conhecimento dos produtos através de folhetos, almanaques, né? Então eles passaram a conhecer os produtos dessa maneira, era assim que se divulgava. Como era tudo direcionado ao médico e ao público, quase que simultaneamente, então tinham os bondes, por exemplo. Então colocava-se dentro dos bondes uns cartazes, né, com a propaganda do produto. Porque naquela época não tinha nem ônibus, eram bondes. Então isso ficou muito famoso, os anúncios ficaram muito famosos, enfim, tinha que toda hora estar mudando os slogans e tal, né? O Bromil, o slogan o produto mais famoso da época, tinha um slogan que era Bromil, amigo do peito. Depois, além desse almanaque, era um almanaque que o laboratório criou, chamado Almanaque da Saúde da Mulher, que era um outro produto. E esses almanaques eram distribuídos em todo o Brasil. Colocavam-se nas farmácias, em pilhas, assim, né? E para poder distribuir, naquela época, ia por canoa, por barco, por cavalo, enfim, para as farmácias mais distantes e tal, né? Era uma coisa bem interessante. Imagina, em 1929, mais ou menos, foi o Daut que fez o primeiro anúncio luminoso, né? Que tinha lâmpadas, né? Um outdoor luminoso. Foi até motivo de grande alarde, saiu na capa dos jornais, enfim. Foi uma coisa assim extremamente inovadora na época, né? O próprio almanaque, ele foi inovador, né? A empresa criou esse almanaque. Nós tínhamos um tio-avô que era um literata, né? E ele era poeta, escritor e tal. Então ele cuidava dessa parte da propaganda, desses almanaques, enfim, criava, enfim. Felipe Daut de Oliveira, o poeta, era também o diretor de marketing do Laboratório Daut. Usava seu prestígio para contratar personalidades. Olavo Bilac, por exemplo, deu um depoimento sobre o Bromil, que dizia: Tenho a maior satisfação em declarar que, sofrendo de uma bronquite pertinaz, fiquei radicalmente curado com o uso do Bromil. Outro contratado foi o poeta Bastos Tigre, que escreveu As Bromiladas, uma paródia de Os Lusíadas de Camões. Eram 1.102 estrofes, contendo 8.816 versos. Sucesso de público e crítica, As Bromiladas começavam assim: Os homens de pulmões martirizados, que de uma simples tosse renitente, por contínuos acessos torturados, passaram ainda além da febre ardente, em perigos de vida atormentados, mais de quanto é capaz um pobre doente, entre vários remédios encontraram o Bromil que eles tanto sublimaram. O poeta Bastos Tigre, também mais tarde, criou o slogan da Bayer: Se é Bayer, é bom. A Bayer tem 150 anos. Desenvolve novas moléculas para produtos inovadores dirigidos a pessoas, animais e plantas. O Grupo Bayer abrange aproximadamente 302 empresas constituídas em 75 países no mundo, todos com mais de 100 mil funcionários. Há 119 anos, atua no Brasil com 4.500 colaboradores. Envie sua pergunta ou depoimento em texto ou vídeo com o hashtag MedicalTV. Nós buscaremos o profissional da saúde se você precisar.